pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Matsumidia TV, em mais um episódio das lendas do beisebol brasileiro. Hoje a gente está aqui em Campo Grande, onde a gente realizou nesse final de semana, dia 22 de setembro, o 20º Campeonato Brasileiro de Beisebol entre seleções categoria 60 anos. E a gente convidou para esse bate-papo, para a gente saber um pouquinho mais dessa grande lenda aqui do beisebol brasileiro, nosso amigo Paulo Akiyama, ou Pipi, Pipão, Pi, tem vários apelidos aí conhecidos aí no Brasil inteiro aí, pelo pessoal aí que acompanhou e fez parte da carreira dele. A gente tem como convidado aqui também, hoje, para ajudar a gente nesse bate-papo, o Edson Kodama, que era para estar aqui com a gente, mas teve uns problemas aí nos voos, aí não conseguiu vir aqui para Campo Grande e perdeu a chance de ser campeão brasileiro na categoria 60, jogando de fácil para o time do pitch. Eu não sei se ia ajudar muito no fácil, se ia bater, mas perdeu a chance porque nesse campeonato aqui, a final entre Campo Grande e Dourados, né? Uma grande final. E como não poderia ser, quem segurou o final do jogo aí, né? A grande parte dos innings aí foi o Pipi aí fazendo arremessos espetaculares aí, segurando a vitória aí para Campo Grande. Campo Grande campeão desse campeonato aqui na 20ª edição do Campeonato Brasileiro Entre Seleções categoria 60 anos. E mais uma vez obrigado aí ao Rafa da Matsumidia TV, né, por estar proporcionando todo esses programas aí que a gente está fazendo, contando um pouco da história, das lendas do beisebol brasileiro, né? E não poderia descer aqui em Campo Grande a gente conversar com o Pipi. Então, Pipi, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, tá? A gente vai bater um papo aqui, conhecer um pouco realmente a sua história de vida no beisebol e que essa história aí sirva de inspiração aí para o pessoal mais novo, o pessoal te conhecer, né? E que o pessoal mais novo se inspire também numa pessoa que nem você, para ver se a gente consiga formar e incentivar vários outros grandes jogadores que possam vir aí aparecer no futuro. E claro, nosso amigo Kodama aí vai me ajudar bastante aqui, porque sei que vocês foram parceiros em alguma parte aí da vida de beisebol, e ele tem na cabeça dele todos os momentos, então ele me ajuda muito nessas gravações. O cara tem um HD na cabeça aí, tudo Viu, ô Pipão, isso é a forma delicada dele me chamar de cabeção, mas tudo bem. É isso daí, mas É grande. o cara é bom, mas é assim, ele sabe disso daí, né, Pipão? Mas, Pipão, começando aí a gente conhecendo um pouco da sua história aí, né? Você sabe, a gente sabe que você é de Prudente, né? Família que ama, tradicional no beisebol, aí tem vários irmãos, primos, enfim, que jogam hoje, inclusive hoje tinha atuando lá seu irmão, seu primo, enfim, vários parceiros de você. Mas assim, eu queria como que você começou no beisebol, com quantos anos, provavelmente seja lá em Prudente, né? Como que conta um pouco aí da sua história aí, Pipão. Bom, boa noite, né, pessoal? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, acho que a Rafael, né, que está fazendo esse trabalho acho, de divulgação, né, do beisebol do Brasil, né? A questão de lenda, essas coisas, acho que é um trabalho, né, que vem já há muito tempo, né, acontecendo, né? E graças a Deus a gente está tentando divulgar alguma coisa que a gente aprendeu durante todo esse período, certo? O beisebol, na verdade, para mim, acho que eu comecei lá pelos 8, 9 anos, né? Pela própria, assim, a questão, antigamente, acho que você não tinha muitas opções de estar reunindo, né? As opções que você tinha era o beisebol, né? Que às vezes nem o meu pai chegou a praticar isso, mas tinha os meus tios, assim, e isso fazia com que a próprio bairro, né, juntasse e fazesse esse tipo de treinamento. E a partir daí que a gente começou a O seu pai não jogou beisebol? Ele gostava? Meu pai, na verdade, não jogou beisebol. Ele era praticante de algum esporte, né, acho que atletismo, né? Uhum. Mas através disso, acho que a gente aprendeu, pelo menos o que ele tentou transmitir, acho que alguma coisa a mais
no esporte que ele praticava, adaptar isso ao beisebol. Acho que foi a partir daí que achei que Mas começou. aí os seus tios gostavam já do beisebol, você teve conhecimento através dos seus tios, para que juntasse a família, os primos, assim, para poder ter algum esporte de prática em comum. Sim, por isso que fala, antigamente na verdade, a gente morava no sítio, era um bairro onde tinha várias famílias, né, descendentes de japoneses, e com essas famílias conseguia montar uma equipe, né, de bairro, certo? Isso lá em Prudente, Em Prudente. na cidade, nas chácaras ao redor de Prudente. Sim, e tanto é que na época que a gente era infantil, na verdade tinha, que eu me lembro assim de uma vaga lembrança, tinha uns 7, 8 bairros, né, de beisebol, certo? Em Prudente. Isso, em Prudente, as categorias, na verdade, fala categorias adultas, né? Uhum. Eu acho que era onde o pessoal, uma oportunidade de se reunir, né, de final de semana, né? Então, isso fazia com que tivesse, né, esse encontro, né, esse beisebol. No final de semana encontrar todo mundo nos bairros para se unir e praticar. Sim. E foi aí que você teve o seu primeiro contato, mas aí quem que foi que te ensinou as regras, o esporte? Como foi? Quem foi? Assim, olha, esse cara aqui vai começar a jogar, vai pôs você no beisebol. Eu acho que quando começou a criar, eu comecei o beisebol, tinha, logicamente, a influência assim da família, né, os tios, essas coisas, mas também tinha alguns, né, pessoal da antiga, a gente, na verdade, onde a gente começou, né, a prática desse beisebol, certo? Isso você tinha quanto? 8 anos? Na verdade, antigamente era, acho que 8, 9 anos, né? Uhum. E era só categorias... Infantil. Na época que eu comecei, era a categoria infantil, que era a categoria menor. Até 12 anos, provavelmente. E a gente, na verdade, essa idade a gente jogava... A categoria infantil era até 14 anos. Então, a gente era 8, 9 anos e estava junto com o pessoal de 14 anos. E acho que, graças a Deus, hoje, eu sofri muito nessa época e levava castigo. Às vezes, tipo de exercício, essas coisas, a gente fazia... Era o último, mas mesmo assim eu tinha o castigo igual demais. Né? E isso acho que fez a gente crescer, né? E isso daí, assim, nesse jogando assim, já era time do bairro, então, que você começou. Como que era chamava esse time? Existia o time de bairro, mas os times de bairro já era, praticamente era time de adulto, né? O time de infantil já era uma categoria só da cidade, né? Mas aí já era Prudente, então. Era Prudente. Prudente já era a categoria do infantil, até 14 anos. Então você já começou jogando pela cidade de Presidente Prudente até no infantil. Sim. Então, na verdade, a categoria de infantil, na época a gente praticava... A região Sorocabana, na minha época, era, em termos de categorias infantil, era acho que muito tradicional, né? Presidente Venceslau, Ourinhos, né? E, na verdade, a gente era teoricamente, uma terceira força, né, da região, certo? Prudente era naquela época. Eu lembro que naquela época, Venceslau formou bons jogadores, né? Ourinhos, Açaí não, Ourinhos, né? E saiu, assim, não sei como que era a Sorocabana sempre foi bem representada, né? Sempre, né? Então, existia uma hegemonia, né, na época, na categoria infantil, que começou com o presidente Venceslau, tinha uma hegemonia, né, num período, depois foi Ourinhos, depois Prudente, né? E na época que Prudente começou a ter esse destaque, teve inclusive um técnico, né, japonês chamado Sugimoto, que era recente, vindo do Japão, né? E acho que a primeira cidade que ele veio foi em Suzano. Depois de Suzano veio para Prudente. E eu, na verdade, na época eu tinha, quando ele veio para Prudente, eu tinha uns 10, 12 anos, né? E era muito rígido, né, o treinamento, né? E por isso que fala, eu treinei junto com... Eu tinha uns 10 anos, treinava com atletas de 14 anos. Só que o tratamento era igual, certo? Fazia subir escadas, essas coisas. Se eu ficasse por último, eu tinha esse castigo, né? E isso acho que... Não, essa época antiga eu lembro bem, né? Até porque... Mas assim, não era rígido, né? Mas é que na minha época, que comecei a jogar com Kodama e tal,
Mas é que eu era muito indisciplinado e não gostava de treinar. Então eu levava muito castigo. Então eu ficava subindo arquibancada de castigo. Ficava lá o cara o técnico dando noco para todo mundo. Eu fazendo flexão no plate. Então, mas assim, eu via que ainda era bastante. Até por isso que eu falei, olha, o beisebol não é muito comigo, né? Mas é exatamente isso daí. Assim, quando treinava com os mais velhos, você tinha que seguir. E é diferente hoje dos técnicos de hoje, que hoje eles são. Você nem pode fazer do jeito que treinava, do jeito que fazia antigamente, né? Mas é exatamente isso daí. E aí, como Prudente, você jogou até a infantil dos 10, 14 anos, como que ficou? A infantil, a primeira competição que eu lembro que quer dizer, a gente ganhou a regional da Sorocabana, acho que foi em 1968, né? Uhum. A gente veio na verdade foi para São Paulo. Na verdade, na época eu era um reserva, né? Mas foi a primeira competição que a gente participou de um brasileiro, certo? A partir daí... Na seletiva aqui da Sorocabana, entre Venceslau, entre Prudente, entre Ourinhos, não sei mais outro que Assis, não sei como que tinha mais os outros times, mas era bastante times, provavelmente. Bastante time. Que não é igual hoje, né? Que tinha bastante jogador, bastante time nas cidades. Graças a Deus que com esse treinador japonês a gente conseguiu classificar na Sorocabana para participar do brasileiro, né? Onde... Em 68. Isso em 68. Aí foi para o brasileiro lá em São Paulo. Como foi a participação? Época, acho que a participação ainda foi bem, né? Mas não chegamos a ganhar o campeonato, né? Uhum. Aí em 1970 a gente novamente retornou. Em 70 eu na verdade já era, não chegava a ser titular, mas já era, estava no nível mais mas elevado, já era né? pitcher, já arremessava? Não era pitcher, né? Uhum. E nesse 70 acho que nós perdemos uma semifinal, né? Aí com essa conseguimos, né, Prudente ter essa hegemonia nas categorias menores. Em 72 voltamos a participar do brasileiro, e onde nós completamos o primeiro título brasileiro, né? Em 72. 72. Aí no ano seguinte também fomos campeão, né? Em 72 você tinha quantos anos? 13 anos, né? 13 anos, infantil, 13 anos, uhum. Mas já foi como arremessador? Como arremessador. Então a primeira aparição no Campeonato Brasileiro foi em 73, você arremessando... 72. 72 arremessando e como um pitcher lá e foi campeão brasileiro. Mas e o Cotião? Em 72, quando o Pipi apareceu, pitcher, jogou com o Ipiranga, que era campeão da capital. Certo. Os caras não tocaram na bola, cara, até o sétimo inning. No sétimo, o pessoal estava tentando fazer do banto. Você lembra disso, Pipi? Os caras não cheiraram a bola do Pipi. A tijolada aqui Então vinha, e aí começou um folclore em cima de você, que você treinava com bola pesada, que você pegava uma corda, subia nas árvores, aquele negócio de interior, né? O pessoal de São Paulo falando, eu falei, meu, os caras é fora de série. E eu soube de você, Pipi, através do Pezão. A gente foi fazer um amistoso em Presidente Venceslau, ele era o pitcher do Mirim. O Pezão era pitcher do Mirim, a gente tinha 10, 11 anos de idade. E eu era de São Paulo. E eu estava ali, fez amizade, não sei o quê. E aí tinha um Ramada, que era o técnico de Venceslau, conversando com o Nil, com a Harassá, falando assim, e aí ano que vem vocês vão para... Como é que tá, né? Regional Sorocabana. Aí foi com o Ramada e falou, olha, lá em Prudente tem um menino que não é mole, não, isso aí vai ser duro. E esse aí depois a gente ficou sabendo que Prudente foi campeão, porque sempre vinha Venceslau, né? E aí apareceu o Pipi lá e o pessoal só vendo o risquinho no ar aí, que a bola vinha aqui chiando, né? Não, a gente começou, nós perdemos o Ipiranga na final, na capital. Aí o Ipiranga jogou contra o Prudente. São Paulo e Ipiranga, vocês perderam na final, Ipiranga classificou na final na capital. Aí eles pegaram o Prudente. Acho que foi 5-0. Eles não tocaram na bola. Aí no sétimo inning, os caras estão tentando sair de Irana, fazendo o banto, né? A gente estava na arquibancada dando risada, né? Tá vendo? Por isso o fenômeno do Pipi E era o técnico era o Shiraishi, né? Shiraishi era
De Venceslau, de Prudente. Você tá vendo porque eu preciso do Kodama para esses lances? Que só ele para lembrar isso daí. Eu não lembro desses lances. Não, mas eu queria, depois daquilo, Pipi, o jeito, você tinha um motion distinto, né? Você levantava o pé, meio que quase virava as costas para o cat e jogava. Lembra um pouco que é o Nomo depois, né? Anos depois. Um montão de pitch, molecada imitando você. Um montão de molecada pegando bola, fazendo pitinho com bola de couro. Os caras eram infantil mirim, fazendo pitinho com bola de couro. Porque falaram que o Paulo Akiyama treinava assim no interior. Não, você criou uma onda aqui em São Paulo que eu vou te contar. Os molecada ficou falando, o cara tem um tijolo, meu. Ah, não, tem que treinar com bola mais pesada. E começou assim. E nessa época aí, que você foi campeão brasileiro, né? Primeira vez. Como que eram os treinamentos assim? Era todo final de semana ou treinava sozinho durante a semana? Como que era nessa época o seu treinamento? O que você fazia? Então, na época, quer dizer, voltando um pouquinho atrás, né? A hegemonia de Venceslau, acho que foi até 69, né? 70, 71 já Ourinhos dominou, né? Aí 72 para frente, Prudente que dominou. E a parte aí na época, na verdade, a folga, né, de treinamento era só a segunda-feira, né? Era só terça, domingo, todos os dias de treinamento. Isso no campo, né? E às vezes a gente fazia uma parte na casa, né? Por isso que eu falo, a questão, às vezes meu pai não chegou a praticar o beisebol, mas eles davam fazia com que a gente fazia algum exercício para a gente tentar... Condicionamento físico, porque ele era da parte de esportes. Alguma coisa que ele entendia, acho que onde você tinha que fortalecer para essa prática do beisebol, né? No Natal você fazia, então, ele era do atletismo, você falou, então fazia exercício específico em casa. Isso aí vocês sozinho? Sim. Durante a semana? Todo dia. Todo dia? Mas todo dia. Isso em casa ou você ia para o campo treinar, alguma coisa assim? Treinamento no campo era todo dia também. Fora isso, em casa a gente fazia uma parte de algum tipo de treinamento que meu pai achava que era importante, né? Eu como arremessador, né? Tinha que... Mais ou menos, então, resumindo, você ia na escola provavelmente de manhã, tá certo que tinha que estudar, né? Ia para o campo, treinava provavelmente à tarde, voltava antes de jantar ou depois da janta, ainda fazia exercício físico direcionado para o seu pai. Exatamente. Questão de... Na época a gente era criança, a gente morava no sítio. De manhã a gente ia para a escola e, na verdade, para a escola a caminhada da gente era uns 5 km a pé, certo? Voltava a pé, ia para o treinamento no campo, né? O treinamento no campo era 2, 3 km também de distância. Isso a pé, né? Então, com isso, questão... Você voltar ao passado, será que conseguia fazer tudo isso? Eu acho que é meio difícil, mas são coisas que a gente praticou na época. Né? Isso com provavelmente 12 anos, 13 anos, já de todo dia. Todo dia. Então, isso, além desse treinamento de diário, né, de campo, a gente fazia parte em casa, né? Aí, final de semana, sábado e domingo, ia para o campo jogar, treinar com o time. Treinar? Com o time era de terça a domingo, né? De terça? Todo mundo? Todo mundo. Mas isso daqui, o time da cidade de Prudente, o infantil de Prudente, fazia tudo isso daí? Não, mas isso a gente ouvia, porque a gente em São Paulo treinava sábado, domingo e olha lá. Aí falando, não, essa molecada treina todo dia, meu. Não tem, a gente pode se matar, não vai ganhar mais nem a pau. E a gente via no campo o resultado, né? Tem uma particularidade do Pipi que é engraçado, que o campeonato infantil é em julho, né, Pipi? Campeonato brasileiro infantil. Então o calendário muda em julho. Né? Não é tipo, você nasceu em 59, então a partir de janeiro, não. É a partir no fim de julho. E o Pipi nasceu no dia 30 de agosto, cara. Aí eu falei, putz, até a data do nascimento ajuda. O cara já judiava, né? E aí ele ganhava mais um ano, porque nasceu no 30, né, Pipi? Dia 30 de agosto. Meu,
a gente sentia que o negócio não era leal com a gente, não era justo. Não, na época a gente jogava infantil, acho que 73, né? Na verdade, Prudente era em termos de estatura, era teoricamente baixo. E nós fomos no brasileiro, pegamos o São Paulo, que é muito dos cavaleiros. Isso em 73. Então você foi a primeira vez campeão brasileiro infantil em 72. 72. Foi em 73. 73. Também foi campeão? Campeão. Também? Campeão. A primeira vez... Acho que o representante da capital, acho que era São Paulo. Tá, em 73 foi São Paulo. Primeira, 72 foi Ipiranga. Final contra Ipiranga vocês ganharam. 73, novamente campeão brasileiro. Final contra o São Paulo. Na verdade não foi a final, mas... A final foi São Paulo. Ah, não foi a final? Tá. Não foi o Oswaldo Cruz, não, Pipi? Não. Porque o São Paulo penou para jogar contra o Oswaldo Cruz. E aí lá estava o Coxa, o Goiá, e tinha um pitcher canhoteiro, o Silvio Sanita da Rocha, um Gaidim, lembra? Um pinguelão lá grandão, e jogava pra caramba também. Oswaldo Cruz, isso? Oswaldo Cruz. Bom, ok, mas foi campeão, com Pirulão, grandão ou não de São Paulo, 73 campeão. 73 campeão. Foi um bicampeão, 72 e 73. E depois, qual foi o outro campeonato como infantil ainda? Não, como infantil. Então, aí em 73 acabou a minha carreira de infantil. Né? E aí, acho que foi ano seguinte, teve o primeiro campeonato brasileiro chamado Infanto Juvenil. Né? Isso. Que, na verdade, corresponde hoje ao Júnior, né? Certo. Onde nós fomos campeão também em cima da equipe do Roa, né? A do Roa? Roa. Nesse infanto juvenil, não era esse pessoal mais antigo que jogava, eles já eram adultos, né? Satão, Muraoka, esse pessoal já... Não, infanto juvenil era o pessoal mais novo. Mais novo. Entendi. Isso em 74. 74. Essa é Infanto juvenil. E nós perdemos semifinal para a Roa, e a Roa foi para a final para jogar com o Prudente. Entendi. No Infanto Juvenil. Porque você, o Kodama, é a mesma idade. Mesma idade, categoria, tá certo? Eu também sou, mas eu, como eu não joguei muito, era vagabundo, vocês seguiram, eu fiquei. Mas é tudo a mesma idade, né? E aí, Infanto Juvenil, 74, 75, aí isso tudo ainda em Prudente. Aí o Prudente formou o Infanto Juvenil. Uhum. Até quando você jogou aqui em Prudente, Pi? Na verdade, em Prudente eu joguei até 1980, né? 81 que fui para São Paulo. Já... Até 80 você ganhou vários títulos aí de fogo em Prudente, na verdade, eu conquistei o título brasileiro desde a categoria infantil, né? Todas as categorias que teve, a gente ganhou. O campeonato a gente ganhou. Então, começou em 72, foi até 80, todos os anos você foi campeão brasileiro. Todos. Inclusive na categoria adulto também, né? 80 já era adulto? Até acho que 77 eu era juvenil e jogava também para adulto, né? Onde nós entendi. Conseguimos ganhar tanto juvenil como um adulto, né? Entendi. Prudente era uma potência também no Interempresa, né? Que começou aquele brasileirão, tal, não sei o quê. O Pipi ainda corpo mirradinho lá, acabou de subir infantil. Tem uma jogada no Correntinho que todo mundo fala, uma paulada lá na cerca ele foi buscar e a turma não acreditou que pegou a bola, né? Estava no outfielder, lá no left. Lá no left field. Você lembra disso, Pipi? Você estava no left, o cara deu uma castanhada lá na cerca. E ele foi lá atrás e pegou a bola. Isso que... Aí eu quase decidi de jogar beisebol. Ok, aí, bom, foi campeão juvenil, já jogando pelo Seinen, né, pelo adulto, né? Depois campeão também juvenil, e 77, 78, ok. Aí, 80 você foi para São Paulo, quando que você acabou a sua carreira aqui em Prudente, né? E como que aconteceu essa transição sua para São Paulo? Então, acho que a minha formação, né,
terminei a minha faculdade em 1980, né? Em 81 fui para São Paulo, né? Com quantos anos isso? Com 22 anos, né? 22, 23 anos. Uhum. Esse período que eu transferi, né, para São Paulo para jogar no Cooper, né? Daqui você, então, acabou a faculdade aqui lá em Prudente, né? Se formou, aí foi para São Paulo para jogar e provavelmente trabalhar no Cooper, é isso? Sim. Entendi. Mas aí, um pouco antes, uma vez conversando com o Kodama, a gente era moleque. Kodama, a história de que provavelmente, tal, não sei o que, só havia Mas o Pipi ainda era mais novo, na época do infantil. O meu pai veio falar, ele tinha conversado com teu pai, Pipi. Eu não sei nem que ano teu pai faleceu, mas teve uma conversa de que ele queria mandar o filho dele para São Paulo. E aí o pessoal de São Paulo, o Horaçá, essa turma mobilizou, né? E aí tu não podia ficar em casa. Eu falei, puto, quem que é? E era o cara que o Pezão tinha falado que tinha um tijolo desgraçado. E eu jogava no kit de São Paulo, eu falei, pronto, perdi minha posição. E eu não sei depois o que aconteceu. Não sei se tem a ver com o falecimento do teu pai, né, Piri? Mas, assim, desde aquela época, a gente, em casa, eu pessoalmente nutria, tipo, eu tinha uma afinidade contigo, mesmo embora a gente sempre jogou contra, né? Então, quando depois que o Pipi foi pro Cooper e eu entrei no Cooper, então foi tipo assim, parecia que já conhecia há anos, né? Então, você também foi foi um pro negócio Cooper em interessante. 80, Kodama? Oi? Você também foi pro Não, fui acho que 81, 82. Eu entrei naquele time do Cooper que só tinha estrela, né? E aí era um jogo lá no Nangui e o Pipi estava de segunda base. Tá? Aí pinch hit, primeira vez que eu entrei no jogo, entrei, aí o Pipi veio, ó, vai calma aí, vamos botar esse ponto aí. Eu falei, puta, o Pipi falou comigo, eu tenho que botar um ponto. Aí bati um hitinho, entrou um ponto, eu já, pelo menos, fiquei tranquilo, né? Mas era uma pressão lá, porque só tinha pessoal pesado. 82. Era tudo o pessoal da seleção, não, o Coxa, tinha o Tupã, na época ainda, todos eles, o João Saito, Kawakami, tinha a turma brava ali. Essa lenda aí desses antigos aí, que na época tem que conversar, já faz parte dessa fase aí, a partir de 82, lá no Cooper, né? E, bom, aí você foi para São Paulo trabalhar na cooperativa Cotia, né? E jogava pro Cooper também. Mas aí já não era mais aqueles treinamentos, já era mais só final de semana, ou você também se dedicava e fazia? Como que era nessa fase? Você estava aqui com 21, 22 anos. Na verdade a gente foi para São Paulo, quer dizer, o Cooper também, acho que na época tentou montar um time competitivo, né, na categoria adulto. E a gente, como era, acho que havia um treinamento, vamos supor, meio rígido para tentar ganhar alguma coisa, né? Então a gente foi para São Paulo, mesmo a gente não tendo tempo suficiente para treinar de dia, a gente juntava, né, uns 4, 5 pessoal que trabalhavam na Cotia e à noite a gente ia treinar na cidade universitária, pelo menos para preparo físico, né? Uhum. Para a gente tentar manter, não deixar cair muito o nível da gente, né? Tá. E graças a Deus, nisso aí a gente, eu acho que na época da categoria adulta a gente ganhou uns 3 campeonatos brasileiros. O Cooper. Fora o campeonato Interempresas, que também fomos várias vezes. E aí, Kodama, você deve lembrar mais aí, tudo bem. Era o Coxa, Pipi, você, João Saito, Kawakami. Tinha o Nizinho veio jogar, né, em 84, o Kiat era o Hidebo, tinha o Condão, né? O Dundum, às vezes, ele entrava em Pintirrita, batia Romuran também. Teve um ano que todo mundo bateu Romuran no Copa. Então, era um time que chegou em 84 na final do Brasileiro contra a Mogi, que era o Satão, né?
Satão, Bororó, Muraoka, tava a turma toda ali. E foi aquele jogo aí que o Katayama, né, o Américo Katayama também estava de pica, fez um jogaço naquele jogo lá, no Rito Norana. Então, inclusive quando a gente ganhou aquele jogo, eles falaram que foi a troca, né, passaram a coroa pra gente, né, que o Satão, aquela turma, era os Bambambam e a gente tinha ganho deles na final do Brasileiro. Boa, né? O Juan. Era o Mogi, né? Já era Mogi o time. Ok. Bom, Pi, mas aí, falando, deixando assim, aí começou em 82 lá no 80 no Cooper, várias vezes campeão, jogou por vários anos lá com todo esse pessoal aí que são grandes jogadores, né? Mas aí, quando é que foi a sua primeira passagem, sua primeira convocação para a seleção brasileira? E com que idade você foi chamado? Tinha naquela época os 100 batos e tal, depois vieram, o objetivo era a seleção brasileira, né? A minha primeira participação na seleção brasileira acho que foi com 15 anos. Logo que eu subi para o juvenil, né? Juvenil na época era de 15 a 18 anos, né? Certo. Vou participar de um campeonato, se não me engano, é o campeonato mundial que teve na Venezuela, né? Então, com 15 anos fui participar desse primeiro ano que eu fui defender a seleção. Mas em que categoria? Categoria juvenil. No juvenil. Na época não existia assim, como existe hoje, né, uma formação de uma seleção anual, né? Na época era esporádico essa. Convocava os jogadores, dava uma treinada e a participação, tal, né? E ia jogar. E como que foi nesse? Foi a primeira convocação da seleção brasileira nesse mundial juvenil na Venezuela. E como que foi essa sua participação lá? Não, a participação assim, a nível, vamos supor, individual, acredito que devo ter sido bem, né? Porque acho que foi considerado como o segundo melhor defensor, né, da terceira base, com essa idade de... Na época eu fui como terceira base, né? Como terceira base, como terceira base, não como arremessador, né? E acho que foi considerado como o segundo melhor terceira base da competição, né? Mas o Brasil não ganhou. Não, porque na época era muito... Como não tinha muito intercâmbio, né? Competir com esse pessoal de fora era muito difícil, né? Entendi. Essa foi a sua primeira... O João Saito também ganhou um prêmio aí, né? De jogando de fácil, alguma coisa assim. Nesse torneio aí. Parece que a minha memória é curta, hein? Não, eu acho que foi o João Saito que foi o único brasileiro que ganhou o prêmio individual por posição, jogando de fácil. Aí foi nesse aí. Ele estava no time, não estava no juvenil, na seleção juvenil? Então. Aí você foi juvenil, você foi mundial na Venezuela. E depois, qual outra sua participação? Daí acho que a participação em termos de seleção brasileira juvenil, acho que foi somente isso, né? Depois, adulto, a gente participou várias vezes, né? Sul-americano. E nesses sul-americanos ou mundiais que teve aí, como que foi? Qual foi a sua melhor performance dentro da passagem na seleção brasileira? Então, na época, a participação sul-americana, a gente... isso foi na Argentina, né? Na verdade, a gente perdeu a final para a Venezuela. Mas foi um jogo bastante competitivo, né? Acho que foi esse jogo que Muraoka, quando eu fiz o podcast com o Muraoka, ele comentou que não, foi um novinho tal, foi o Pipi, acho que estreou lá arremessando tal, não sei o que, na Argentina. Ele me comentou alguma coisa assim, eu até tenho que ver depois no podcast dele. Aí foi quando você foi que foi a etapa do Mundial na Argentina? Sul-americano? Não, esse na Argentina foi sul-americano. Né? Sul-americano? E o campo na Argentina era um tamanho astronômico, né? O Ezeiza, o campo de Ezeiza é enorme, A gente disputou a final com a Venezuela e foi jogo praticamente pau a pau. Pau a pau. E você arremessando nesse jogo? Eu não lembro se foi eu arremessando lá, mas na época eu fui como arremessador, né? Mas é época também que a gente, na verdade, estava numa fase boa, né? Tanto arremessador como rebatedor, né? Isso com quantos anos você estava? Isso... acho que em torno de 19, 20 anos, né? 20 anos.
Tá, você jogava ainda por Prudente, tá certo? Tava lá no final. Né? É. Ok. E fora essas, dentro da passagem pela seleção, qual outra passagem de campeonato que você teve aí que marcou para você? Assim, em termos de participação, teve um torneio, na época falava Desarrolo, né, que teve na Guatemala, onde dentro do grupo a gente, na verdade, já era considerado como um veterano, né? E acho que na época a gente ganhou, eu ganhei, na verdade, 5 prêmios, né, como rebatedor de um rito, né? Uhum. Na verdade, nem lembro o tipo de premiação, mas ganhei 5 prêmios de. Então, Nesse campeonato aí. Isso foi na Guatemala, né? Então, onde teve. Fala assim, como a participação a gente era meio esporádico, né? Não era com frequência, né? Isso guarda, né? Esse tipo de. Por ter ganho essas premiações, né? Fora isso, a questão de ter participação nos Estados Unidos, a gente participou também na época, só que eu não lembro que competição que era, né? Participei também, acho que em 2 Pan-Americanos na Venezuela. E fora isso, participei também, bom, isso já foi na Aruba, mas isso foi como treinador das categorias menores, né? Não, a gente vai chegar lá, mas eu queria saber como jogador, pela seleção brasileira, quais os campeonatos que você participou que você teve assim, olha, um destaque, ou ganhou, ou ficou em segundo, alguma coisa assim, que você acha mais importante. Destaque, né? Acho que foi poucas vezes, né? Mas que a gente não participava muitas vezes. Participava muito, né? Ok. E outra coisa também que deve ter tido muito, né? Quando você pode lembrar bem isso daí, vinha muito time do Japão para cá, às vezes lá, as universidades. Você teve participações aí, provavelmente pela seleção brasileira, jogando contra esse time que veio do Japão, né? Você lembra de algum jogo que você fez assim, com eles? Essa parte, antigamente, formava a seleção justamente quando vinha esse pessoal do Japão vinha jogar aqui, né? Colegial, pessoal de Toshiba, né? Empresas também, né? Empresa, né? Toshiba veio também várias vezes. Acho que era empresas de universidades, né? Que vinham muito para cá, né? Nessas participações eu sempre tive esse destaque, assim. Na verdade, todos os jogos que a gente jogou, né, com eles, eu, pelo menos assim, na época eu destacava como rebatedor, né? Todo jogo a gente batia e como rumorar, arremessador, né? Porque a grande lenda assim, que apareceu, que nem o Kodama falou, pô, tem um moleque lá de Prudente que tem uma tijolada lá, tal, como arremessador aí nesses grandes eventos aqui, o que aconteceu? Lembro como arremessador, como Universidade Meiji, né, que a gente jogou aqui no Brasil. Toshiba, né, que também tinha. Com o Meiji eu lembro que tinha um cantor lá, Shimaoka, né, que disse que nunca foi jogador de Yakyu, mas ele era considerado um treinador assim, né? E lembro um evento que nós jogamos lá em Londrina, nós ganhamos deles de acho que 2-1, né? Eu bati um rumorão com ele e nós ganhamos 2-1. E nessa época, esse Shimaoka pegou e bateu no atleta deles, né? Porque eles perderam. Bateu em público ainda. E aí que gerou uma certa polêmica na época, né? Por ter batido no atleta, né? Mas aí nessas. Não teve alguma conversa assim de tentarem te levar lá ou para o Japão, de como você jogou muito com essas universidades, com essas empresas japonesas? Bom, tem um cara lá que joga lá, né, assim, assado, ou joga no Copre e tal, na seleção aí que joga bem, bate bem e tal. Não teve nenhum time do Japão tentando te convidar para você ir para fora? Como não teve nenhum lance desse daí que você pode contar pra gente? Não, teve justamente, acho que na época contra a Toshiba, né? Que eles fizeram várias rodadas, né? Com a seleção, onde na verdade a gente também teve destaque, acho que a gente chegou até a ganhar alguns jogos contra ele, né? E na época houve, né, esse convite de estar indo, né? Mas como na época não existia esse tipo de intercâmbio, né? Às vezes não tinham assim
o incentivo de pessoal falar, ó, vai, ficava muito por conta própria, né? Então, às vezes meu pai também não tinha muito essa vivência, né? Eu acho que assim, jogador que foi pra lá, acho que foi o Satinho, né, irmão do Satão, acho que foi um dos primeiros a ir jogar lá fora, né, no Japão, né? Virou profissional. Aí depois daí assim, é que não tinha ainda essa repercussão de hoje que tem de, sabe, de projetar jogadores aí, ou jogadores novos que podem projetar depois lá na Major League, ou no Japão, ou nas categorias lá do Japão de empresas, ou seja, era muito difícil, tá certo? E exatamente quando você veio aí, o que aconteceu? Você decidiu não ir, ou não aceitou o convite? O que aconteceu? Na verdade, eu acho que a decisão ficou muito em cima da gente, né? E a gente não tinha, como não tinha esse tema na época muito intercâmbio, né? E é justamente a época que a gente estava na faculdade, né? Não lembro se era primeiro ou segundo ano de faculdade. A gente, na verdade, e eu acho que se tivesse alguém por trás disso, vai lá que vale a pena, não sei o quê. Tá. É que acho que também pesou também, tô estudando aqui, faculdade, vou largar tudo aqui para ir jogar beisebol lá fora, como que o que pode acontecer, né? Realmente assim, não tinha toda essa estrutura, todo esse conhecimento, todo esse relacionamento que se tem hoje e a facilidade que hoje se tem, né? É óbvio. Aí acho que talvez seja esse foi o motivo que você não teve a oportunidade, teve um convite, teve a sondagem, mas não foi lá jogar. Ok. Bom, aí você jogou ali no Cooper de 80 até que ano lá como jogador? Você lembra mais ou menos? Até que como jogador, assim, de ponta lá tal, depois eu falo, aí começou a assumir a parte técnica tal, orientar, porque pô, o cara tem muito conhecimento, tá certo, Kodama? Tem que passar começar. Mas em 84 o Pipi já era meio técnico, né? Quando a gente ganhou do Mogi, né? Tinha o Yamashita lá, mas o Pipi era meio técnico lá. Já era o cabeça do já era, mandava tal. Isso. Entendi. E aí ele tinha aquela estrutura do Cooper, o adulto, e aí subia aquela turminha do Fedor, do Rogério, né? Do Céu. E aí então a gente treinou essa molecada também. Né? E a gente ganhava, não sei nem, treinava o molecada juvenil, foi campeão brasileiro também. Então vocês foram sem pai dessa turma nova aí, que hoje está com 50 e poucos anos aí. Fedor, Oninho, era toda essa turma aí. Legal. Vai chegar a hora desse pessoal também de eu conversar com eles também. Vou perguntar para eles lá. Ele vai falar, o Pipi lá judiava da gente, eu não falo mais. Não, e não sei quem, mas toda aquela turma lá do Copa lá que era dos mais velhos, que judiava muito de vocês. Vou perguntar para eles na época deles do podcast deles. Mas tranquilo. Bom, e você jogou depois no Cooper lá, passagem na seleção brasileira e tal, continuou jogando até que data lá como jogador no Cooper? E depois, como que você dividiu a sua carreira? Na verdade, assim, como atleta mesmo, como o Baiano mesmo falou, a gente era técnico e atleta, né? Mais ou menos, mais ou menos 1990, por aí, né? A gente, na verdade, ficou mais como só como técnico das categorias. Então, como jogador, vamos falar assim, de 80 a 90, é isso, Kodama? Na verdade, fui... Mas em 84, né, Pipi, você já dava o seu sainzinho lá pra turma ali. Aquele time tinha uns veteranos no meio também, né? Tinha o João Saito também, que tinha uma experiência danada, o Coxa e tal. Então, eles toda hora se reuniam e vão fazer aquilo, vão fazer aquilo, vão fazer banco, vão fazer toru e toda aquela história toda era entre a gente. Mas no Cooper ainda você treinava na cidade universitária e treinava de final de semana no campo, é isso? Sim. Não, mas a história de treinar final de semana no campo, eu tô sabendo de umas histórias aí que de sábado vocês não iam treinar muito não, pô, porque chegavam lá, acho que moravam lá em Pinheiros, moravam, não sei o que. Na Cunha Gágua, era na Cunha Gágua. O Pipi morava na Cunha Gágua lá. Tinha um barzinho lá embaixo. Aí ficar pronta a feijoada do japonês lá, meio-dia, porra, comia feijoada até 2 horas, depois ia treinar. Como que é essa história aí? É por isso que o time era forte, pô. Não, porque você sabe que
o Kodama, assim, como degustador de feijoada, não vi ninguém igual, né? Aí vem com você. Tanto que ele perdeu o voo para vir estar aqui hoje conversando com a gente, né? E depois que a gente acabasse esse podcast, estava marcado de comer a rabada e dobrar. Rabada lá não. Então é só coisa leve que vocês. E já desde aquela época, parece que era antes de treinar. Vamos matar uma feijoada aí que não vamos aguentar. Como que era quando esse daí? Não, então, a gente treinava na cidade universitária. Eu até matava aula para ir lá, que era de noite, né, Pepe? Então, juntava a turma, corria, preparo físico, fazia catchball lá na Praça do Relógio ali, e treinava praticamente todos os dias. Aí, no sábado, batia uma feijoada e ia lá para o Cooper. Mas a feijoada era um incentivo para a gente treinar mais, porque a gente tinha que queimar alguma coisa, né, meu? Na época não existia esse de comer feijoada, era pesado, né? Eu não tinha. Treinava do mesmo jeito, né? Corria do mesmo jeito, treinava do mesmo jeito. Mas a gente só pedia Guaraná Diet e café com adoçante, né? Mas não tem nada a ver. Ok, legal essas histórias aí de vocês. E vocês foram grandes parceiros aí até 90, Kodama. Como que é? Eu fui para o Japão e voltei, né? Eu fiquei 2 anos estudando. Pipi, inclusive, foi no aeroporto na despedida que eu fui para o Japão estudar. E voltei depois, 2 anos depois, eu voltei a jogar no Cooper. Nessa época já estava Rogério, Fedor, já estava todo mundo no CN. Você foi no Japão o quê? Em 80 e quanto? E voltou quando? 86, voltei no final de 89. 88, começo de 89. E voltou no Cooper lá. E aí a gente ganhou o brasileiro. O Pipi já era meio técnico lá. Meio não, já praticamente técnico. Tá? E, bom, até quando você ficou no Cooper, Pi? No Cooper, assim, na verdade eu fiquei até 94, né? Mas 94? uns dois últimos anos, praticamente a gente já quase não competia. Uhum. Não jogava mais beisebol? A frequência era bem menos, né? Bem menos? Ok. E aí, como ficou a sua carreira? Aí já mais como técnico, como que depois de 94? Aí praticamente foi como técnica das categorias menores, às vezes a gente jogava nos veteranos, já né? Começou a jogar nos veteranos? Veterano. Entendi. Mas aí você estava aqui em São Paulo, continuou em São Paulo ou veio aqui já de volta para Prudente? Não, em Prudente, eu retornei para Prudente em 95, né? Uhum. Aí já, desde 95, a gente já praticamente treinava categorias menores, né? Aí você voltou como técnico em Prudente e jogava nos veteranos. Sim. Isso. Ok. E essa sua passagem, você teve essa formação desse pessoal aí até 95 Prudente, conseguiu conquistar alguma coisa com o time que você formou e orientou? A gente, nas categorias menores, eu como técnico consegui ganhar o brasileiro pré-infantil, né? Infantil, né? Isso a nível de brasileiro, né? Brasileiro pelo Prudente com essa molecada que você como técnico. Exatamente. Uhum. Até 95 isso daí que você fez? Não, a partir de 95 até 2009, né, mais ou menos. Então você ficou um bom período lá em Prudente, sim, treinando a molecada, cuidando, desenvolvendo o pessoal. Ok. Aí, depois desse aí, em 2000, como que ficou? Você foi para onde? Quando você veio para Campo Grande? Você veio para Campo Grande ou foi para outro lugar? Não, para Campo Grande eu vim em 2010, né? Então, 95 a 2009 eu fiquei em Prudente. Prudente. Em 2010 que eu vim para Campo Grande. Mas aí tinha algum objetivo de formar aqui a molecada, os times daqui de Campo Grande? O objetivo assim não, era mais sentido. Mas eu vindo para cá, a ideia era de tentar ajudar a desenvolver o beisebol aqui no Campo Grande. Mas
como talvez não existe tanta tradição nas categorias menores, né? Até o pessoal entender como é que é essa formação, né? Mas eu acho que aí nessa 2009, assim, já estava um pouco assim a formação de jogadores de base já não estava mais como antigamente, tá certo? Hoje a gente tem uma dificuldade hoje de formar os garotos para começar a praticar o beisebol. Cada vez mais difícil convencer as crianças a vir começar a treinar, a jogar, a aprender e começar a formar os times nas categorias que vão se formando, né? Seja futebol, seja pré-infantil, infantil, júnior, pré-júnior, enfim, todas essas categorias. Tem hoje, assim, eu vejo não só aqui em Campo Grande, mas em todas as outras cidades, assim, uma grande dificuldade. E era muito voltada ao pessoal da colônia japonesa antigamente. Hoje está entrando muito o pessoal brasileiro, né? Que não são descendentes japoneses. E eu vejo assim que hoje, onde tem um pouco de incentivo da prefeitura nessas cidades, principalmente do interior, a formação de alguns jogadores, né, de times assim, que tem uma boa participação. Claro que depois, se ele descobre, provavelmente vai para algum outro time lá em São Paulo, provavelmente talvez Cooper, Blue Jays, assim, vão jogar lá, né? Então, assim, nessa época que você estava aí formando e veio para Campo Grande, assim, acho que já tinha essa dificuldade e acho que não sei como que está hoje essa questão de formação, de convencer jogadores a começar a treinar e praticar o beisebol. Hoje, na verdade, que nem Campo Grande, é mais difícil porque você não tem uma tradição de categoria de base, né? Prudente, Marília, assim, talvez você há uma facilidade maior, né? Porque aí o pessoal já, na verdade, como você tem uma tradição de categoria menor, na verdade o pessoal já sabe, né, como é que funciona, né, essa questão de formação de atleta. Né? Você chega aqui que nem você não tem categorias, uma tradição, né, de categoria menor. Às vezes o pai leva o menino para treinar, mas é tipo um aventureiro, né? Então vai num sábado, ele brincou lá e no próximo sábado já não aparece, né? Não sabe como é que funciona, né, esse meio, né, do beisebol para formar, né? E agora que nem Mato Grosso, acho que é muito difícil, né, a competição, que hoje eu considero que para você segurar o atleta você tem que jogar, certo? Criança você não adianta você treinar e você não joga, né? Aí você não consegue segurar, né? Ainda mais que falou, como não tem a tradição dessa categoria menor, né? Aí bem mais difícil, né? E isso faz com que você tenha essa dificuldade de formação nas categorias menores. Né? E eu acho que também, não sei como que as cidades ao redor. Hoje a gente vê que nem hoje a final Campo Grande e Dourados. Não sei se as outras cidades ao redor aqui de Campo Grande têm times, certo? Para poder fazer exatamente amistosos, jogos, campeonatos. Não sei como é que tá. Claro, exatamente, criança vai, treina, não vai jogar campeonato, desiste, tá certo? Então não sei se tem esse problema também de distância geográfica dos grandes centros de beisebol, né? Acho que talvez seja Londrina, Prudente, talvez os mais perto, né? E então tem talvez essa dificuldade para não dar um incentivo a mais ainda para o pessoal, porque eu vejo assim, né? Como o Kodama estava falando, você teve uma vida no beisebol que adquiriu muito conhecimento, tanto que quando estava lá no Cooper, lá tal, não sei quando, já começou a dar uns pitacos tal, e com um pessoal bom que estava lá. Né? Então, assim, seu conhecimento, sua habilidade técnica, sabe, de observar, ver, ensinar, vai ser bastante grande. Competência técnica, assim, a gente sabe que está sobrando. Aí eu vejo assim, tá aqui em Campo Grande, né? Um cara que tem toda essa bagagem e essa dificuldade de formar jogador, formar, assim, times aqui, né? Que sejam competitivos. Isso aí você, assim, me explica um pouco como está esse conteúdo geral aqui em Campo Grande. Então, eu acho que depende muito da estrutura, né, que você forma, né, de organização de uma categoria e, por outro lado, também a questão de você ter algum incentivo, né, principalmente a parte pública, né, porque hoje, aqui dentro do estado mesmo, Dourados também está numa situação quase igual à nossa, né, de você está tentando formar categoria menor,
e na Viraí, né? Então, hoje, de Campo Grande para Dourados, queira ou não queira, são 200 quilômetros. E aí, para a gente fazer jogos, você tem o custo, né, de transporte, que eu acho que é o custo mais pesado hoje é o transporte, né? Isso, na verdade, você dificulta, né? Às vezes você faz um jogo a cada 2, 3 meses, né, com eles, né? E isso, se você não tiver um incentivo por parte pública, isso acaba tornando difícil, né? E onde, por você ter jogo 2, 3 meses, você dificilmente você consegue segurar essas criançadas, né? Isso é uma dificuldade que a gente tem hoje. Já observou que... porque assim, eu como diretor dos veteranos aí na confederação, tem uma proposta assim, de levar bastante campeonato, tanto que já virou uma tradição, de a gente trazer para Campo Grande o campeonato de 60 anos. Porque quando a gente leva esse campeonato para essas cidades aí fora de São Paulo, né? Assim, é um evento, tá certo, que você divulga para você mostrar para as criançadas que nem hoje lá no campo, você põe lá todo mundo, vai trabalhar no placar, vai catar bola, vai catar bata, quer dizer, mas vê que o pessoal tá ajudando num campeonato brasileiro, tá certo? Dos veteranos. Então, às vezes eu quero assim levar o campeonato para mostrar para a cidade, para incentivar, para dar um exemplo e para ver se o pessoal olha, começa assim, porque os veteranos também hoje, além da confraternização, né, tem, acho que essa missão de tentar trazer mais jogadores, trazer, sabe, ser um espelho para convocar essa molecada, eu quero, e esse é o objetivo que eu estou fazendo desse Lendas do Beisebol Veteranos, quando eu conversei com o Kodama e com o Rafa para a gente começar, porque muita gente, até os novos jogadores, assim, não conhece quem foi, foi o Pipi, quem foi o Muraoka, quem foi o Santão. Então é exatamente para que fique de exemplo, né, assim, numa plataforma digital, para que o pessoal acesse, né, e, poxa, como é que o cara fez, treinava desse jeito. Hoje a gente não treina nem perto daquilo que ele foi. Por isso que o cara chegou onde chegou e foi o que foi como atleta. Então que sirva de inspiração. Esses campeonatos que a gente traz aí para as outras cidades fora de São Paulo aí, é para incentivar também, que é fazer com que muita gente pratique o beisebol, né? E, enfim, porque eu vejo, né? Isso é uma opinião minha, né? Não sei como o Kodama pode comentar, porque você, como atleta, como tudo, dirigente, fez um campeonato aqui junto com a comissão organizadora aqui de Campo Grande, assim, excelente. Não tem nenhum time que vem aqui e reclama. Dos 8 times que vieram para cá, pegaram avião, vieram de carro, vieram de várias cidades aqui para Campo Grande, todo mundo elogia, todo mundo agradece a gente, né? Tá vindo aqui participar desse campeonato. Então, assim, eu vejo que o que poderia ser feito, né, fora essa questão geográfica de estar longe, né? Mas vamos ver, né? Porque é muito talento aqui parado e não está conseguindo criar jogador. Isso que eu fico assim abismado, entende? Eu acho que assim é questão, porque nessa categoria é menor, né? Esse ano ainda, por isso fala, nós criamos uma estrutura de pessoal estar participando, que nem nós não temos categorias de faixa etária, né? Mas tem crianças, né, de futebol até idade de pré-júnior brincando, né, nesse meio, né? E esse ano eu tenho participado em Prudente, onde permite algum torneio você misturar a faixa etária para estar participando. Agora o evento oficial não tem condições de participar porque você tem que fazer o time da categoria, né? E acho que por isso que isso acaba incentivando as criançadas, né, para participar, né, desses eventos e consequentemente eles fazemos por evento de veterano, faz com que eles apareçam, né, no campo. E acho que gradativamente o pessoal vai estar mais participando, porque quando você não tem essa formação, você nem tem como condições de você pedir para esse pessoal vir ajudar no evento, né? E a gente nota, vamos por esse ano tem várias participações de criança que tá participando, né, ajudando essas coisas e entendendo, né? E o próprio, não só a criança, mas o próprio pai também participa, né? Então eles vão entendendo, né, como é que funciona isso, né? Por isso que eu falei, é uma consequência que vai, né?
Hoje eu percebi isso no campo, coisa que eu não estava vendo. Aí, aqueles molequinhos que estavam lá catando, não sei se deve ser tibol para infantil, alguma coisa assim, né? O Sensei Paulo vai bater agora, tá jogando, tá não sei o que, sabe? Comentando entre eles lá e prestando atenção no jogo. Aí, catando bola lá, né? Tudo bem, do jeito deles, mas estão sabendo lá quem é que tá, como que é, ou nunca viram, estão vendo assim, acho que talvez a primeira vez jogando assim. E acho que isso daí que, provavelmente, para essas crianças aí, meu sensei tava lá jogando hoje, arremessou, bateu e tal. Esse é o propósito que, assim, a gente como veteranos, né? Porque eu vejo assim, pessoas que nem você, Ama, que jogaram, que foram assim, teve como atleta, uma vida assim, bastante boa, né? Acho que hoje vem para esses campeonatos veteranos você realizar, encontrar com o pessoal que você jogou, tá certo? Confraternizar. Hora do jogo. Vamos lá tentar jogar da melhor maneira possível. Mas eu acho que hoje os veteranos, né? O que eu acho interessante e legal é assim, a gente faz uma confraternização no sábado à noite, todo mundo conversa, todo mundo é uma resenha desgraçada, todo mundo está feliz, né? Esse é o objetivo hoje dos veteranos, porque eu vejo assim, até você faz questão de deixar os outros jogarem, participarem, assim, para que todo mundo jogue, né? Porque assim, você como título, assim, campeão brasileiro, teve quantos, né? E você, assim, gente deixa até os outros jogar, participar, tal, e cumpre com o objetivo dos veteranos, tá certo? Porque, assim, é tudo o que vale a pena a gente viver no momento de hoje, né? Porque como jogador, eu vejo assim, nos veteranos ainda tem algumas pessoas que, na minha opinião, foi assim, jogador que foi medíocre quando foi jogador mesmo, e depois chega nos veteranos quer ganhar tudo, sabe? Ele usa de tudo quanto é jeito, sabe? Mas assim, na verdade, o beisebol dos veteranos é exatamente o papel que tem que fazer isso daí, tá certo? Divulgar, incentivar a molecada, confraternizar e jogar o beisebol, porque não, na hora que precisa, né, do playball lá, vamos jogar da melhor maneira possível, né? Então, acho que esse é o objetivo dos veteranos. Quando eu assumi o Aizawa, ficou 31 anos. Eu estou tentando manter, tentando incentivar um pouquinho mais, sabe, o pessoal a retornar, a voltar a jogar, praticar mais o beisebol, porque quer não é coisa que a gente praticou a vida inteira, tá certo? Tá no nosso sangue o desejo de encontrar, jogar, né? E aí eu falei, poxa, temos que, assim, eu vejo assim, eu fico preocupado, né, de como que a gente pode passar e deixar pelo menos uma coisa igual para as pessoas. Então, assim, eu fico contente de você ter aceito. Não podia de vir aqui para Campo Grande sem estar conversando com você. Já quero deixar assim antecipado o Kodama aí, eu conversei bastante com ele. Era imprescindível que ele participasse aí da gente, né, nesse programa. O Rafael aí também com toda essa parafernália que ele tem que montar aqui para poder a gente deixar lá, efetivado lá, gravado lá nas plataformas digitais aí, para que o pessoal acesse e que sirva de um bom exemplo para alguém que for lá te assistir. Pipão, eu agradeço bastante aí a sua atenção. Puta, a gente vai tentar pegar alguns lances aqui que você vai selecionar aqui dessas fotos que você trouxe aqui, coisa antiga, né? Por isso que aquele cabeção lá tinha que estar aqui para ajudar a gente a selecionar aqui, para a gente colocar. E eu ia fazer um comentário, viu, o Botião? A camisa do Pipi, eu acho bonita a camisa do Pipi tá vestindo, sabe? Você não é... Yankees? Não, mas era da época, da outra vez que eu fui para Campo Grande, eu morava nessa cidade, então... Casaca, né? Fiquei contente, Porra, o cara tá lembrando de você nesse negócio aqui, hein, ô Kodama? Coisa aqui, legal. É parceiro, aí, o Pipi é parceiro de crime, então já viu, né? Faz parte da... E provavelmente foi um presente do Kodama, essa camiseta aí, quando ele morava lá, secretário-geral da Câmara Júnior lá, fez milhões de trabalhos sociais aí no mundo inteiro, né? E quando ele tinha a oportunidade de vir aqui para o Brasil, claro que lembrava dos melhores amigos, né, Kodama? Exato, dos melhores amigos, é isso aí. Trazer uma lembrança da cidade dele, claro, voltado do beisebol, né? E tá aí a prova aí que eu aqui com a camiseta. É isso aí. Legal. E, bom, aí pra gente
encerrar, eu queria... Kodama, um comentário seu para a gente tentar encerrar aqui, tá? Em relação ao Pipão. E depois a gente faz o encerramento com ele aqui. Pode ser? Então, tem um detalhe com o Pipi é a humildade que ele tem, né? Ele não transpira, não transparece tudo aquilo que ele é. E esse cara que está aí, ele ganhou o primeiro título em 72, né, Pipi? Brasileiro. E depois desse ano, até ele parar de jogar, ele ganhou todos os títulos brasileiros, todos os anos. A gente vê e fala assim, em 1962, Ourinhos foi campeão. Aí 71 é outro time, tá. Só que ele, à medida que foi subindo na categoria, esse cara papou tudo, né? Acho que ele teve que reformar a casa, ele fazer um quarto maior para botar todos os troféus que ele ganhou. Então, olha, é uma honra ser amigo dele, poder chamar, tipo, como irmão, né? Esse é um irmão meu que eu tenho, quase que levei morar em casa quando estava no infantil. Mas então, é uma amizade que a gente nutre, tem um respeito aí, e sempre que a gente puder encontrar com ele aí, guarde um pouquinho da feijoada e da rabada aí, que eu vou para Campo Grande. Mesmo que não tenha aqui, não tem problema, eu vou aí. Ele deu a chance de ser mais uma vez campeão, né? Do 61, não. Eu perdi essa chance, rapaz. O senhor não tocou o Pipi. Eu fiquei contente quando entrei no time do Coco. Eu falei, putz, agora eu ganhei alguma coisa, que toda hora perdia para esse cara. Legal, Kodama. Acho que. Valeu. Você comentou aí, né? Pipão não é aquele que fala, que isso e aquilo, né? Bem na dele, reservado, mas é aquele que só de ele tá. Já todo mundo respeita, tá certo? Já respeita. Assim, tem alguma coisa que fale contra isso, você entende? Então, acho que esse comentário que você fez aí é bem legal, assim, a maneira dele de ser simples, tá certo? Com tudo que ele já conquistou, é muito legal. Parabéns pelo comentário. Com certeza. Então, queria que você deixasse uma mensagem aí pro pessoal. Mais uma vez, obrigado por estar conversando aí com a gente, tá certo? E eu comentei já bastante coisa a respeito dessas nossas conversas que eu estou fazendo, né? Sobre na condição de diretor dos veteranos, qual que é a minha missão, qual que é o meu papel. Mas aí agora eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo aí sobre bom, na verdade, né, Silvio, a gente está jogando, né, veterano, essas coisas, mas a mensagem que a gente deixa, acho que tudo que a gente adquiriu, né, de conhecimento, não só conhecimento como atleta, mas conhecimento hoje, talvez em termos de como é que organiza essas coisas, como é que nós temos que trabalhar, questão de grupo, né, essas coisas, que acho que isso é mais importante, né. Então, eu sempre parto desse princípio, né, você falou, eu não posso pensar hoje, você faz esse torneio de veterano pensando somente na gente como veterano. Acho que a gente tem que transmitir esse conhecimento que adquiriu durante todo esse tempo para esse pessoal que vem das categorias menores, o próprio pessoal mais jovem também tenham, que consegue captar, né, esse tipo de mensagem, o que a gente está fazendo, para tentar isso ter uma sequência, né? Não deixar continuidade. Acho que isso que é mais importante dentro nesse meio do beisebol, certo? Isso que é a minha mensagem, né? Acho que isso é importante, né? Por tudo que você já viveu, né? E assim, o que você quer? O seu grande sonho é que continue, tá certo, essa evolução, e o pessoal continue fazendo aquilo que você fez a vida inteira, tá certo? Acho que isso daí é importante, é legal. Então, mais uma vez, Pipão, obrigado aí pelo tempo aí, pela conversa. Kodama, valeu aí, obrigado. Valeu, a pena não ter podido estar aí. Era para estar aí, Pipão, caramba. Você lembrar melhor. Pois é, rapaz. Já jogou uma semana antes, eu fico aí acampado, viu? É o jeito. Não, é que, sabe o que ia ter? Eu pedi pro Pipão fazer aqui algumas coisas assim, algumas fotos. Sei que você, para guardar foto... Nossa senhora, eu queria foto tua, Pipão, da época do infantil, tá para montar umas coisas aí. Eu tenho, tirei do fundo do baú aqui, eu nem lembro que eu tinha esse negócio. Você vai lembrar. Era para você estar aqui, Kodama, para a gente pegar e selecionar alguma coisa aqui. Aí na edição, o Rafa, né, vai tentar colocar alguma coisa para a gente tentar lembrar e ficar. Quer dizer, a gente é amador nessa coisa de podcast, mas a gente está tentando melhorar isso graças ao Rafa, né? Porque se você olhar aqui para trás,
a parafernália que ele monta aqui e monta quando ele faz as transmissões dos veteranos, eu falei, eu não fazia ideia. Então, pô, então a gente está tentando fazer o melhor possível, né? Mas é importante que esse programa aqui, Lendas do Beisebol Brasileiro, a gente vai em cada cidade que a gente for fazer um campeonato, pegue o pessoal que tem a representatividade, que fez alguma coisa pelo beisebol, para transmitir para o pessoal e que isso aí ajude a conquistar mais pessoas para tentar praticar o beisebol aí, um esporte que a gente tanto gosta. Valeu? Então, obrigado uma vez, Kodama. Obrigado, obrigado, Rafael. A Isawa-san está aqui só supervisionando e dando as ordens. Tá aqui. Oi, Isawa-san. E o Rafael, na transmissão dele, só um parênteses, ele sempre pede desculpa de alguma coisa. Eu acho que ele não tem nada que pedir desculpa. Graças a ele, hoje tinha mais de 70 pessoas assistindo veteranos. Eu acho que isso é um resultado do trabalho que ele está fazendo. E, pô, eu estou aqui em São Paulo, às vezes estou em Nova York, tenho a possibilidade de estar aí no Brasil assistindo os amigos jogar. Então, eu acho que isso aí não tem preço, não tem que pedir desculpa não, Rafael. É a gente que tem que agradecer o trabalho que você faz. Valeu, então, Kodama. Pipão, valeu. Obrigado. Até a próxima edição, pessoal. Obrigado. A gente termina, então, mais um capítulo agora com o Paulo Akiyama aí, que conversou um pouco, contou um pouco da história de vida dele, de atleta, de dirigente, enfim, de exemplo de pessoa que atua no beisebol brasileiro. É mais uma lenda do beisebol brasileiro que a gente traz para vocês. Obrigado, pessoal, e até o próximo episódio com mais uma entrevista aí de alguém que é a lenda do beisebol brasileiro. Um abraço. Obrigado. Obrigado.